Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre um tema bem interessante, onde você vai especular na renda fixa através da marcação a mercado. E aí, por isso que o título do vídeo é Trader da renda fixa, porque a gente basicamente vai tentar adivinhar o que o Copom irá fazer e aí tentar ganhar dinheiro com a marcação a mercado. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como trazer notícias do mercado financeiro. Então é muito importante que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente aqui é um vídeo educativo para as pessoas que buscam aí educação financeira. E aí o primeiro ponto é pegarmos então ativos que estão oferecendo boa rentabilidade. Então, na minha corretora, os melhores CDBs que estão sendo oferecidos são os pré-fixados de 14%. Fui atrás de debêntures, de CRIs e CRAs, mas não encontrei alternativas de investimentos pré-fixados melhores do que este. Então, por isso que aqui nesses exemplos estou trazendo CDBs. Mas poderia ser com debêntures ou CRIs e CRAs também, desde que sejam pré-fixados. E aí, você deverá encontrar 15%, 16% e até 17% em algumas outras corretoras que oferecem aí alguns títulos de renda fixa de determinados bancos ou empresas que estão emitindo ali dívidas públicas. Então, realmente é uma corretora que eu gosto bastante, mas em relação à renda fixa, que eu não sou vibrado, então por isso que eu não me importo muito, eu não fico ligado aqui. Mas existe outras N corretoras que oferecem títulos públicos bem melhores de 15%, 16% e 17% neste momento. E aí o que você irá fazer? Você irá aproveitar esse cenário na marcação a mercado. Então quando você adquire esse título, você investe ali, então esse é o ponto da compra, onde você investiu o seu capital, por exemplo, R$10.000, você pegou seus R$10.000 e investiu então nesse título. E aí você aqui na promessa de depois, 10 anos depois, você irá colher aqui esse título. Então vamos supor que você investe ali no exemplo, é um título de 14%, então 14% de rentabilidade ao ano. Então você investe 10 mil e você irá receber então 14% de rentabilidade ao ano, ou seja, R$1.400 ao ano. No primeiro ano, melhor dizendo, você irá investir, porque os juros compostos irá então agir no próximo ano em torno de R$11.400, porque esses R$1.400 você recebeu no primeiro ano através dos 14% de juros. Então, basicamente, é assim que ocorre. Aí você acha que vai acontecendo essa rentabilidade de 14% ano após ano nesses próximos 10 anos e que é demonstrado aqui pelo exemplo da marcação da curva no preço teórico na linha azul. Aí você acha que ela vai seguir em linha reta. Só que não é assim que acontece na prática. Na prática, o que é que vai acontecer? Basicamente, o título ele vai sofrer marcações a mercado por influência da alteração da taxa de juros do nosso país. Então, a taxa de juros do nosso país está em 12,75%. E aí, basicamente, o que é que ocorre? Ocorre, então, que essa taxa de juros ela pode ser alterada. E como ela pode ser alterada? Ou seja, o Copom ele pode decidir baixar essa taxa de juros, vendo que a inflação está controlada e ela está aqui caindo, chegando à inflação meta que é proposta ali pelo banco. Então, essas projeções da inflação, quando elas estão controladas, não tem mais um motivo para a taxa de juros continuar alta, e aí a taxa de juros começa a cair. E quando ela começa a cair, sofre alterações nessa venda do título da dívida pública. Ou ela pode subir, como ilustrada nessa marcação na linha amarela, quanto ela pode descer. Então imagine nesse cenário, onde a taxa de juros então ela cai, e aí o preço desse título começa a subir. E imagine um cenário onde a taxa de juros, ao invés de cair, ela suba para 14%, 15%, aí então esse preço desse título começa a despencar, porque ele tende a se reajustar para poder entregar aquela rentabilidade prometida no vencimento. Então, sempre você vai receber o prometido no vencimento na renda fixa, mesmo que haja essas oscilações aqui de marcação mercado ao longo desses 10 anos de espera para você receber o seu título. E basicamente como você vai ganhar dinheiro com isso? Tentando adivinhar qual é o próximo passo do Copom e aí pegando então essas boas cenários de apreciação do título, vendendo então o título antecipadamente, ganhando assim rentabilidade maior. E aí eu vou dar um exemplo agora para vocês terem ideia de como funciona. Então, aqui até maio de 2022,
Observamos então a taxa de juros de 12,75%. Atualmente ela está em 13,75%, a nossa taxa de juros, que basicamente o mercado espera que ela caia já na próxima reunião do Copom em torno de 0,25%. Então vocês nunca irão perceber aqui uma taxa de juros caindo 3, 5% de uma só vez. Então esqueçam isso, vou utilizar quedas aqui de 10, de 5% apenas para utilizá-las como exemplo. E vermos a alteração que isso faz na rentabilidade dos nossos títulos. Mas, se a gente observar, essas quedas elas caem gradativamente, ou seja, se a gente observar de 13 para 12,25 caiu 0,75%, de 12,25 para 11,25 caiu apenas 1%, e aí começa a cair 1% novamente, depois mais 1%, e assim sucessivamente. Então, é esperado aqui um cenário onde a taxa de juros começa a cair, aí o que é que você faz? Você fica aguardando aqui as reuniões do Copom, tentando derrubar ela aqui a cada reunião pelo menos 1%, como foi vista lá atrás. Então acontece em torno de 8 reuniões do Copom durante um ano, e aí imagine nessas 8 reuniões anunciar queda nos juros consecutivamente, e aí você poderá ganhar muito dinheiro nessa marcação a mercado. Aí se você observar, caiu aqui 1%, outro 1%, outro 1%, outro 1%, e se observarmos foi 1, 2, 3, 4, 5% que caiu em menos aqui de um ano, sendo realizada queda na taxa de Selic meta, ou seja, na taxa de juros. E aí vamos para os exemplos então. Então o título que eu mostrei para vocês, ele promete aqui entregar 14% de rentabilidade ao ano pelos próximos 10 anos. Lá no título não é pelos próximos 10 anos, porém vamos considerar aqui 10 anos então de espera para recebermos esse título. Então vamos criar aqui um gráfico. Então esse gráfico vai ter aqui o valor do título, e aí vamos calcular esse título. Todo prefixado vai ser 1.000, sempre irão chegar a 1.000 no vencimento, e aí você irá pegar 1 na fórmula dos juros compostos, mais 14%, que é o que é prometido, e aí você vai elevar a 10, que é o tempo. E aqui é basicamente a quantidade de tempo que a gente vai esperar. Isso aqui vai dar um total, então, de 269,74 centavos. Então, beleza. Temos, então, 14% em 10 anos com esse título. Vai chegar aqui o preço, então, do título de 269,74 centavos. Então, esse valor vai estar basicamente representado aqui nesse pontinho. Então, aqui é o valor do preço e aqui é o valor do tempo, o eixo do tempo. Então, o eixo X é o tempo, 10 anos. O eixo Y é o preço, que é 1.000, que é o final. E aqui vai estar os 269,74 centavos. Perfeito. O que é que a gente observa nessa linha teórica? É que prometido 14% de rentabilidade ao ano, então a cada ano, até chegar aos 10 anos, vai chegar aqui a 1.000. Então vamos pegar aqui a linha, ela vai chegar aqui ao final do vencimento. Então aqui é o vencimento. Perfeito. Chegando ao vencimento, é isso que acontece. Porém, existe essa marcação ao mercado. Então imagine agora o cenário onde a taxa de juros, que está de 13,75%, caia e chegue aqui, então, aos patamares de 10%. Então imagine esse cenário que agora a taxa de juros é 10%. Então vamos calcular novamente o quanto esse título, o valor desse título. Então aqui vai ser 1.000, aqui vai ser 1 mais, esse aqui tem um 1, viu? 1 mais, aí aqui você vai pegar agora os 10%, que é a nova rentabilidade que está sendo prometida, aí você vai fechar aqui e os 10 anos. E aí você vai perceber que esse cálculo vai gerar em torno de 385,54 centavos. Então esse é o novo valor do título. Então o novo valor do título da compra é esse montante e não mais esse de 269,74 centavos. Beleza. O que é que vai acontecer então? Se vocês perceberem, no primeiro ano, considerando a rentabilidade de 14% ao ano com esse valor desse título e a taxa não mudando, você irá receber R$1.400 de rentabilidade. Perfeito. No total, você vai ter R$11.400. Porém, o título mudou. Então, você teve aqui uma apreciação de 14%. Porém, esse título agora mudou e agora o valor de compra é de R$ 385,54, porque a taxa de juros agora caiu. Então, ele não está mais rentabilizando 14% ao ano, e sim 10% ao ano. Então, esse título ele passa o valor de compra a custar mais caro. Então, fazendo então a conta,
vamos então ver o quanto você vai ter de apreciação em um ano. Então lembre-se, 10 mil reais. Em um ano você ganha R$ 1.400 a uma taxa de juros de 14%. Quando há essa marcação a mercado, você vai ver aqui que R$ 10.000 dividido por esse valor, você vai obter 37 cotas desse título. Então você vai ter 37 cotas desse título. Se você pegar esse valor agora e multiplicar por 37 cotas, que é o que você tem quando você investiu os seus R$ 10.000, então você investiu os seus R$ 10.000, você adquiriu 37 cotas por esse valor do título. E agora você então tem 37 cotas e você vai multiplicar por 385,54 reais, que vai te dar em torno aqui, então, de R$ 14.264,98. Então, observe o quanto você teve de rentabilidade. Você teve aqui R$ 4.264 de rentabilidade em relação aos 1.400 recebido no ano. Então, observe que ao invés de você ganhar R$ 1.400 no primeiro ano de rentabilidade, você ganhou R$ 4.264, porque o seu montante total agora é de R$ 14.264 e não de 11.000, que aqui 10 mais 1.400, 11.400. Então, percebo que a rentabilidade num ano que você esperava receber de 14% não é mais de 14%, e sim acima de 15%, 20%, 30%. Por quê? Porque quando o Copom anunciou a queda da taxa de juros, o preço do título, então, disparou. E aí ele custa mais caro hoje. Então, como ele custa mais caro, a marcação ao mercado está a seu favor. E aí você tem uma rentabilidade naquele ano bem superior ao do que era esperado. E aí o que vai acontecer? Se o Copom continuar diminuindo a taxa de juros, por exemplo, chegando de 10% a 5%, aí você fazendo esse mesmo cálculo, não vou repetir para não ficar tão cheio aqui o quadro, você vai ver que o título ele passará a custar R$ 613,91. E aí, isso, multiplicando pela quantidade de cota que você tem, que é de 37, você vai ter então um valor total, vou colocar aqui em cima desse quadro, de R$ 22.714. R$ 22.714,67. Então, olha a diferença da quantidade de dinheiro que você vai ter no primeiro ano de rentabilidade, onde a taxa de juros caiu de 14% para 5%. Então, realmente, você consegue obter um lucro muito maior na marcação a mercado, quando você não estava prevendo ali receber no primeiro ano apenas R$ 1.400, e aí você consegue receber uma porcentagem, uma rentabilidade muito maior com a marcação a mercado. Então, nessa primeira marcação, o título passou de R$ 269 para R$ 385, então ele está aqui. E aí, nessa próxima marcação a mercado, o título passou a ser negociado a R$ 613. Então, o que é que aconteceu? Voltou, então, e o título ficou aqui. E aí, Job, o que é que vai acontecer, então? O mercado ele tende a voltar à naturalidade da rentabilidade. Então você viu que apreciou bastante, porém agora seu título vai render 5% ao ano. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ter um recuo e aí vai voltar para cá para render 5% ao ano até chegar o seu vencimento. Ele não vai continuar rentabilizando aqui a essa rentabilidade de 14%, e sim a nova taxa de juros, que é, no caso, de 5%. Então, ele vai voltar a rentabilizar 5%. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai vender, então, nesses pontos estratégicos, porque você vai ver, então, seu título começar a recuar, porque ele precisa rentabilizar novamente a taxa de juros estipulada, que é de 5%. E aí, supondo, então, que o mercado ele vai lá e aumente a taxa de juros. Aí, o que é que vai acontecer? Aqui é seu título, aí você tem a promessa de receber lá na frente, e ao invés de subir, o que vai acontecer? Vai cair, porque o título ele vai ficar mais barato, ao invés de mais caro, quando a taxa de juros subir. E aí, se você vender, ao invés de você ganhar, você vai estar tendo prejuízo. Então você tem que saber o que está fazendo para não fazer uma operação e você ter prejuízo nisso. Então era isso, pessoal. Lembrando que a tendência não é que as taxas de juros do nada está em 13,75%,
e aí do nada vai cair aqui 5%, então a próxima taxa de juros aqui vai ser, sei lá, de 9%, então isso aqui não irá acontecer, simplesmente aqui foi um exemplo hipotético. O que geralmente acontece é que a taxa de juros cai 1% a cada reunião do Copom, ou 0,5% ou 0,5%. E aí, se a gente observar, a cada vez que ela vai caindo, então tende o preço do título a subir, e aí quando você perceber que ela estagnou, consequentemente você vende ali antes mesmo de acontecer essa estagnação da taxa de juros, o mantimento dela, e aí você ganha dinheiro em cima desse cenário da marcação a mercado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.